Como foi seu Dia das Mães? Domingo gostoso, né? Aquele domingo que a gente se reúne, almoça muito bem, depois tem aquela sobremesa que você come demais. Tenho certeza que você está se reconhecendo no que eu estou falando, porque ontem eu fiz isso. Eu não fui para casa da minha mãe, porque minha mãe mora um pouquinho longe de João Pessoa e da Paraíba, mas fui para casa da sogra. E a sogra gosta de me tratar bem, viu? Comi muito. Sejam muito bem-vindos aqui no programa Todo Master. É sempre um prazer iniciar a semana com vocês. Hoje no nosso quadro de saúde, vamos falar ainda com temas voltados para as mamães. Opa, até me engasguei. Vamos falar sobre gravidez, amamentação e todo esse período de gestação, nutrição. Eu estou com uma nutricionista que está chegando aqui no programa para a gente compartilhar com vocês dicas de como a mãe, durante a gestação e depois nesse período de amamentação, ela deve se alimentar a fim de ter uma qualidade de vida e uma saúde perfeita do seu bebê. Mas antes disso, tem aquele momento especial, programa para Portal Paraíba Master. Hoje eu estou engasgando. Portal Paraíba Master está chegando com a Renata com notícias aqui da região. Bom dia, Renata. Bom dia, Carol. Tudo bem? Tudo bem, Tá você? de tiarinha, tá na moda, hein? Pois é, entrei na moda depois que você inaugurou a moda aqui na TV, meu né? Deus. Ficou bom, gostei. Obrigada. Conta pra gente o que tá rolando aí. O que tá rolando nessa segunda-feira, já logo cedo? Pois é, novidade legal sobre a Paraíba. O ranking do FIEC indica que a Paraíba ficou em segundo lugar de estado mais inovador do Nordeste. É mesmo, olha. Muito legal, né? A Federação das Indústrias do Estado do Ceará divulgou um ranking dos estados mais inovadores. A Paraíba ficou em segundo lugar na região do Nordeste e 12º do Brasil. Em meio às discussões políticas sobre investimento em universidades, o estado também alcança a 8ª posição em qualidade da pós-graduação. No entanto, a Paraíba ainda decresce nos rankings de intensidade tecnológica da estrutura produtiva e meu Deus, agora enganchei também. E competitividade global em setores tecnológicos. No mês passado, o governo estadual anunciou novas medidas de incentivo às áreas de tecnologia e informação, com investimentos que chegam a 30 milhões de reais. Legal, né? Muito legal. Considerando que o Nordeste é uma região que tem muitos estados, né, em relação ao Sul, ao Sudeste, isso é uma informação de ouro. Sabia que a Paraíba está em segundo lugar, né? Em segundo lugar. Muito e bom. Em 8º em qualidade de pós-graduação, que é muito bom e até questão para ser discutida agora, né? Com essa questão dos 30% que estão reduzindo no investimento das universidades públicas. É verdade. Fica aí essa questão para você que está em casa pensar. Quem quiser saber mais durante o dia, pode acessar o portal paraibamaster.com.br. Fica ligado porque a gente volta com mais informações no próximo programa e durante toda a grade de TV. paraibamaster.com.br. Obrigada, Renata. Até amanhã. Até. Tchau, tchau. Gente, então se você está saindo de casa, está naquela correria, mas não quer perder o tema de hoje, que é nutrição versus gestação e amamentação, fica com a gente através das redes sociais. Estamos no ar, ao vivo, para todo o Brasil, através do nosso Facebook, Masterizando. Quer dar uma espiadinha no Instagram da TV? Masterizando também. A partir de agora, estamos conectados com você, aonde você estiver. Eu vou fazer um intervalo bem rapidinho e volto já. O Restaurante Martelli agora está com uma super novidade. É o Martelli Grill. Mais um diferencial que só o Martelli poderia trazer para você. Será um recheado buffet e um self-service no quilo, com uma grande variedade de saladas, sushi, pratos quentes, camarão, lagosta e uma seleção de carnes nobres na brasa. Venha para o Martelli Grill com churrasco na brasa. Macionila da Conceição, Cabo Branco.
Verão com ofertas mais quentes é na R1 Tecnologia. Relógio Apple Watch em 10 de R$ 229,90. iPhone XS 64 GB em 10 de R$ 549,90. Computador Core i3 4 GB de RAM, 500 GB de HD em 10 de R$ 139,90. Computador Core i7 8 GB de RAM, 1 TB de HD em 10 de R$ 219,90. É tudo em até 10 vezes sem juros. Avenida Pedro II, Centro. Fone 3022-3150. Praticidade. Esse é o plano. A fatura digital da Unimed João Pessoa é assim, prático e ágil. Todo mês a sua fatura estará disponível por e-mail. Basta acessar o portal unimedjp.com.br/cliente, confirmar a adesão e pronto. Fácil, né? É a sua fatura na mão sempre que precisar. E você ainda colabora com o meio ambiente por não fazer uso do papel. Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. O orçamento democrático é povo, é gente, é fato. É a vontade de todos empregada no ato. Gente que fala e que diz o que quer. Governo que faz e que mostra quem é. Vem, participa, vota, fala, lidera. Seja a mudança que tanto espera. O orçamento democrático estadual continua e ainda mais eficiente. Dia 17 de maio em Cuité e dia 18 em Guarabira. Participe. Governo da Paraíba. Segue o trabalho. Do Dia das Mães ainda, que esse mês é o mês das mães e das noivas, não é? Nós vamos entrevistar hoje Dayana Queiroz, uma super nutricionista aqui da região, aqui de João Pessoa, e que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse período de gravidez, de alimentação, e depois, após a gestação, aquele processo de amamentação dos bebês, a fim de torná-los mais saudáveis e, claro, uma qualidade de vida sempre melhor. Bem-vinda, Dayana, tudo bem? Obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é meu. A gente hoje está trazendo esse tema muito pedido até pelos seguidores, pelo pessoal da mídia social, que é a nutrição no período da gravidez, né, das mamães, e depois também da amamentação, porque tem toda aquela história de que a gestação, né, passa todo aquele período, 9 meses, o neném nasce, e aí a mãe passa muito trabalho logo no início com cólica de bebê e tudo mais. E a nutrição interfere diretamente em tudo isso, não é? Exatamente. Em todo esse processo que a gente chama de 1000 dias de vida, a nutrição vai ser fundamental e vai refletir, inclusive, para a vida do bebê e também quanto ele é adulto, né? Então, não reflete só nesse momento, mas ele leva isso também para a vida adulta. É mesmo. E existem crianças que não se davam bem com certo alimento e quando adultos eles não comem porque diz que passa mal, que tem uma certa ojeriza, né, daquele alimento. Acontece isso lá, então, na gestação? Isso. Na gestação, o bebê ele já começa a desenvolver o seu paladar. Por volta de 20 semanas, ele já começa a criar esse paladar mais de degustação. Então, quanto mais variada a alimentação da mãe, mais ele vai ter contato. E aí, via leite materno também, que a gente vai ver que passa, né, os nutrientes. E depois, na introdução, e mais na frente, ele leva esse paladar que vem sido ensinado para a vida adulta. Certo. E quais são os alimentos indicados na gravidez?
Então, eu coloquei a foto no slide de alguns alimentos, acho que ele vai colocar aí, mas falando um pouquinho, na gestação, na realidade, o que a gente fala é comer comida de verdade. Então, quanto menos alimentos processados, mais alimentos ricos em frutas, verduras, né, mais natural possível para essa gestante vai ser melhor. E aí vou destacar alguns alimentos, né, que eles vão ser primordiais na gestação, porque ele tem alguns nutrientes específicos que vai ser importante em cada trimestre gestacional, né? Porque a gestante passa em várias fases, né? Então, na fase do primeiro trimestre, por exemplo, a gente tem um aliado para o enjoo, que seria o gengibre. Então, o uso do gengibre, ele já tem comprovação científica que ele vai melhorar esse período que ela passa mais de enjoo, que é um período bem chatinho, né? Sim. Então, ela pode estar incluindo em sucos ou mesmo consumindo esse gengibre in natura. Vou pedir para o Alisson colocar essas fotos. Tem essas imagens, né? Tem sim. Vou Tem pedir para essas ele imagens. colocar as imagens para a gente ir comentando, porque, assim, os produtos industrializados, né? Eles têm muito conservante, eles têm uma carga muito pesada de produtos químicos, e isso pode prejudicar a saúde do bebê durante a gestação. Sim. A comunicação que o bebê tem com a mãe, eu sempre falo que é a placenta. Então, a partir da placenta, você vai ter toda a passagem de nutrientes. Certo. Mais um slide, acho que é o outro, está mais na frente. São os alimentos, né? É isso, são os alimentos. Pode passar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem outros nutrientes que eu posso falar para vocês, como os folhosos verdes escuros, que as gestantes tendem, eu percebo muito no meu consultório, seguir aquela mesma rotina alimentar. Então, é importante ter também essa variação. Então, os vegetais verdes escuros também, eles vão ser fonte de cálcio, ferro, magnésio, além de fibras, né, que também é comum na gestação. Pronto, essa foto. Aí? Isso. Ah, ótimo. Eu destaquei alguns alimentos, como eu falei, os folhosos verdes escuros, né, que são rúcula, espinafre, rúcula, espinafre, couve-folha. Então, eles vão ser ricos em fibra, em cálcio, magnésio, ferro, tá? A quinoa, que a gente considera um superalimento, então ela é muito utilizada, por exemplo, em substituição ao arroz. Ele é rico em proteína e também fonte de cálcio, fonte de magnésio, bem interessante. A gente tem o abacate, que até um tempo, né, as pessoas evitavam e tinham isso como... E, na realidade, ele é uma fonte de gordura boa, fantástica, além de ser rico em vitamina A, que vai ser importante para a formação do sistema ocular do bebê. Né? E a gordura dele vai ajudar na formação do sistema nervoso central, então no desenvolvimento do cérebro do bebê. É muito, eu acho que nem toda gestante, ou para quem ainda não é mãe como eu, é muito complexo tudo isso, né? Porque qual foi o alimento que você falou do globo ocular? Abacate, porque é vitamina A. Sim. E aí, assim, eu olho e falo assim, meu Deus, eu vou ter que realmente passar com uma nutricionista, porque ela vai acompanhar e eu realmente vou ter segurança de que meu bebê está sendo bem formado, ele está saudável e tudo mais. E é surpreendente que cada alimento tem essa função tão específica. Qual que é para o cérebro? Há também o abacate, assim como a sardinha, o azeite também, porque eles vão agir nessa formação da bainha de mielina e toda a formação cerebral do bebê, que acontece nesse período. Então, sempre eu falo que o bebê é como uma casa em construção. E quem está nesse momento ajudando a construção dessa casa é a mãe, a partir dos nutrientes que ela está passando via, né, placenta e cordão umbilical. Então, tem que ter muita conscientização, né, na hora dos hábitos da mamãe. Estou grávida, fez o exame e deu positivo, vamos rever aí a sua rotina. Sempre a gente diz parabéns, calma, respira aí. A responsabilidade também é muito grande. Verdade, Dai. Me diz uma coisa, como existem alimentos indicados, existem também os contraindicados, né? Quais seriam, além dos industrializados? Teria alguma coisa específico? Sim. Nesse período inicial, a gestante ela tende a ter uma redução da imunidade, que isso é fisiológico, para que o bebê ele fique ali, naquele período, né, implantado. Então, consumir alimentos crus, né, mal passado, ovo mal passado, sushi também, que as gestantes às vezes têm um hábito, não é tão bacana nesse início. E se der aquele desejo de sushi? Pula, né? Pula.
Troca o desejo. Não é só ovo mal passado também, salada crua, consumir mais em casa ou em algum local que você tenha segurança de que aquele alimento ali é bem higienizado, né, para que não tenha risco aí para o bebê. Tem outras que a gente vai falar lá, se é mito ou verdade, eu vou deixar o gostinho mais para frente. Isso, deixa aí para o pessoal ficar atento. E outro, sobre hidratação. Geralmente os nutricionistas, eu particularmente tenho essa dúvida. Muitas nutris falam, são 2 litros de água por dia. Outras já passaram comigo e falaram assim, depende muito da idade, da rotina, existe uma adequação especial. E para a gestante, qual a importância da hidratação e quantos litros de água ela deve tomar? Em média, 2,5 litros de água, é uma média que a gente tem, mas isso é contando com líquidos, sucos, né, também. Mas a água ela vai ser fundamental tanto para a eliminação que a gente tem das toxinas que acontecem no nosso corpo, vai melhorar a retenção hídrica, que é comum na gestação. Gestante também tende a ter um pouquinho de prisão de ventre, então também ele vai estar melhorando. Melhora a infecção urinária, então é importantíssimo que a gestante também esteja bem hidratada. E aí, naquelas fases de enjoo, eu sempre oriento ela a aromatizar essa água. Então, colocar rodelas de limão siciliano é uma estratégia bem interessante para conseguir que ela consiga ingerir essa água, mesmo nessa fase que ela está enjoada, está tendo algum outro sintoma que ela tem dificuldade maior de estar ingerindo. Você falou sobre prisão de ventre, né? E realmente, eu estou convivendo com a minha irmã, que vai ter neném agora, essa semana. A gente está na expectativa, aguardando a chegada da Maria Helena. E ela teve muita prisão de ventre. E o que causa a prisão de ventre? Existe algum alimento que ela possa ingerir junto com essa dieta para melhorar isso? Sim. A prisão de ventre ela é ocasionada primeiramente pela ação dos hormônios que a gente já tem na gestação, né? Então, a progesterona ela vai ser responsável por fazer esse relaxamento de todo o trato gastrointestinal e vai acabar ocasionando a prisão de ventre. Então, além da hidratação, né, consumir alimentos que são ricos em fibras. Então, fruta com casca, a verdura crua, algumas fibras como aveia, psyllium, também são recomendadas para a gente estar incluindo na alimentação e melhorando aí os quadros de constipação. Joia. E aí o bebê nasceu, certo? Agora chega o momento crucial da mãe, que é aquele momento da amamentação. Existem alimentos específicos para essa fase, para ela evitar aquela famosa cólica do bebê? Então, via de regra, não existe uma restrição alimentar para aquela mãe que está amamentando, né? É muito comum eu receber mães que dizem, eu não vou consumir alimentos que ocasionam alergia para não ter alergia no meu bebê. Sim. Então, não existe. Pela própria Academia Americana de Pediatria, não existe uma restrição. Na realidade, o consumo desses alimentos podem até prevenir alergia no bebê via leite materno. Então, a alimentação é uma alimentação mais saudável possível, também consumindo alimentos de verdade e prestar atenção nos sintomas do bebê. Sim. Essa questão da cólica, ela é muito mais, a gente chama de imaturidade intestinal do bebê. Então, imagine que ele consumia via, né, placenta, cordão umbilical, vinha tudo prontinho para ele. Então, ele está aprendendo a digerir, a absorver aquele alimento. Isso vai causar um estresse naquele bebê. Então, é comum que ele tenha cólica. O que a gente tem hoje, a gente já pode trabalhar desde a gestação, inclusive, é a melhora dessa microbiota intestinal da mãe, que são bactérias que habitam nesse intestino da mãe. Então, alguns estudos mostrando que ele também, quando essa mãe ela tem uma boa flora intestinal, consome alimentos que são ricos em probióticos, a gente pode citar o kefir, o próprio iogurte natural também é uma fonte de probiótico, ele vai melhorar o intestino desse bebê e vai evitar com que ele tenha cólica após o nascimento. E também, lógico, observar cada bebê, isso é muito individual. Tem bebês que são mais sensíveis e aí a gente precisa, junto com elas, chegar em qual alimento pode estar ocasionando esse sintoma. Certo. E qual que é a importância da mãe amamentar o bebê? Existem nutrientes que só existem no leite materno? Então, eu poderia falar o dia inteiro aqui do leite materno, né? Ele é um alimento vivo, né? Existem mais de 200 substâncias que a gente contém no leite materno, mas se eu posso citar ele, assim, algumas substâncias que não é encontrado em nenhum outro alimento, a gente vai ter as imunoglobulinas, né? Que são os anticorpos, que vão passar defesas para o bebê, então prevenindo alergias, infecções.
a gente tem enzimas, então a mãe ela entrega o nutriente, mas ela entrega a enzima que digere. Por isso que o leite materno é muito mais digestivo e os bebês tendem a mamar mais vezes ali naquele alimento, né? E ele também vai ser uma fonte natural do probiótico, que eu acabei de falar para vocês, que também vai ajudar a regular essa microbiota do bebê e aí prevenindo cólicas e outras doenças. Certo. E existem alimentos que aumentam o leite materno? Então, em relação a aumentar o leite materno, além da gente falar, a hidratação ela é importantíssima no fluxo, né, do leite materno, mas a gente precisa observar outros fatores que não só a alimentação. Existe um alimento específico, a gente tem alguns alimentos como o uso do gengibre, a tâmara, alguns chás como o fenogrego ou tintura de algodoeiro, que tem uma certa ação nesse aumento do fluxo do leite materno. Só que é preciso a gente ver outros fatores, né? Essa mãe ela tem que estar tranquila para amamentar, essa pega do bebê tem que estar boa. Então, às vezes, o fluxo da mãe não está funcionando, não é pela alimentação em si. Então, não é só esse alimento que vai fazer com que aumente o fluxo. Em si, todo o contexto de uma boa pega, da mãe estar tranquila, dela estar sendo bem hidratada e do apoio familiar, que é fundamental nessa fase da amamentação. Sim, perfeito. E quantas refeições por dia a mãe ela deve fazer para ela ter bastante leite, digamos? Então, isso é bem variável, depende muito de acordo com a mãe. Mas, em média, seriam 6 refeições por dia, né? Em torno de 3 refeições principais e 3 lanches. Só que existem algumas mulheres que estão mais enjoadas, ou à noite também, na madrugada, está amamentando muito e sente, a gente acaba colocando uma refeição, né? Essa adequação ela é bem individual. Certo. Digamos que do dia para a noite o leite parou de vir, né? E ela fala que não sabe por quê. Tem a ver com a alimentação isso? Além desses outros fatores de estresse e tudo mais? Ou não? Não está muito relacionado, porque a qualidade do leite materno, né? Lógico que a nutrição ela vai alterar nessa qualidade, mas essa quantidade ela tem que estar bem restrita realmente. Então, é importante não fazer dietas restritivas nesse período, tá? As mães ficam naquela busca de voltar ao peso, né? De voltar ao seu corpo original e acabam restringindo muito a dieta. Isso não é recomendado, porque aí pode sim influenciar no leite materno. Verdade. Dai, agora me diz uma coisa. Existem mães que amamentam 4 meses e param. Outras ficam até com a criança 1 ano. Qual é o período certo para fazer essa troca, essa substituição? Então, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é até 6 meses de vida, a amamentação deve ser de forma exclusiva. Certo. Após isso, ela vai ser complementada até pelo menos 2 anos de idade. E é essa fase que a mãe realmente vai fazer o desmame, é muito em consenso dela e do bebê, né? É importante que seja algo que não seja estressante, né? Mas exclusivamente até o 6º mês. Então, até o 2º ano de idade, ela pode amamentar, seria o lanchinho do bebê, digamos? Ela pode amamentar e ele vai ser, a gente fala que ele é complementar. Até Sim. o 1º ano de vida, na realidade, ele vai ser ainda o principal alimento. Certo. Porque a alimentação vai ser complementar. E a partir do 1º ano, isso acaba se invertendo mais. A criança ela deve comer mais e mamar menos. Seria o lanche da tarde, a amamentação. Isso vai muito. Ainda continua livre demanda, não Certo. vai ter influência nenhuma em nutriente, mesmo ele consumindo bem, mas as mães acabam voltando para o fluxo do trabalho, então fica mais no período Sim. da noite, às vezes pela manhã, né? Sim. Existem profissões como... Eu fui aeromoça há 10 anos. E a minha profissão de aeromoça, quando a mãe ela sabe que ela está grávida, automaticamente ela liga na escala de voo e fala: escala, estou grávida. E ela fica 1 ano e meio fora para poder passar toda a gestação, né? Longe da pressurização, do esforço físico e das noites mal dormidas, porque a vida de aeromoça é uma vida à parte. E ela volta quando o bebê está com 4 meses. E aí existe essa grande discussão de profissões como essa, existem outras mais, que a mãe trabalha às vezes plantão, né, hospital e tal, e fica à noite fora e o bebê com 4 meses em casa, usando mamadeira e outras... Elas até tiram o leite e deixam já prontinhos, né? Essa forma de tirar o leite, deixar pronto na geladeira e depois aquecer e dar para o bebê, tem os mesmos nutrientes ou se perde alguma coisa? Sim, a perda não é significativa e é o ideal, né? Muitas mães, eu recebo muitos directs perguntando isso. 4 meses eu vou ter que voltar para o trabalho, vou começar a introdução alimentar? Não, certo? A programação ela é muito importante para tudo nessa vida, inclusive
nessa fase. Então, fazer essa ordenha anterior do leite, a gente tem apoio aqui em João Pessoa, em vários bancos de leite também, que podem orientar. Eles fazem um processo também, se você quiser que tenha uma duração maior, esse leite, em torno de 6 meses. O banco de leite, ele tem o trabalho de pasteurizar o leite dessa Olha, mãe. que interessante. Então, você doa uma parte para lá e a outra parte fica com você. Então, você consegue manter essa amamentação aí através da ordem e o armazenamento correto desse leite, sem ter perda nenhuma de prejuízo em relação ao nutricional. E muito mais saudável, muito melhor, contendo todos os nutrientes e imunoglobulinas do bebê. É verdade, né? Agora me diz uma coisa. Tem aquela mãe que não tem leite de forma alguma, né? Aí ela vai num banco desses de leite e ela, né, tem um outro leite materno. Tem alguma diferença no leite da própria mãe para o leite de uma outra mãe? Existe diferença, sim, porque a produção de imunoglobulinas, de anticorpos, ela é bem da mãe para o bebê. Mas ainda, quando é possível receber esse leite do banco de leite, ele ainda é bem mais benéfico em relação a uma fórmula infantil, por exemplo. Claro. Né? Então, existe a diferença, sim, mas não é prejudicial e vai ser tão bom quanto também esse leite materno. E aí, quando não é possível, porque infelizmente hoje no banco de leite não se tem um estoque para aquela mãe que não consegue amamentar chegar lá e conseguir o leite, a gente vai usar a fórmula infantil, que também é uma fórmula desenhada para o bebê. Então, nos casos que não tem amamentação, a recomendação é a fórmula infantil adequada para a idade. Joia. Você falou já um pouquinho sobre alergia e tal. Então, se eu tenho alergia a queijo, sou intolerante à lactose, meu filho, se eu estou amamentando meu filho, não quer dizer que ele também vá ter a intolerância à lactose. Não. Tem nada a ver. Não, ele pode ingerir todos os alimentos, você não vai ingerir se você tem alergia, por exemplo, à proteína do leite, você não vai ingerir por um sintoma seu, mas não que isso vai ocasionar algo no bebê. Em relação à lactose, eu também recebo muitas perguntas em relação a isso, e a principal fonte de carboidrato do leite materno é a lactose. É mesmo? Então, olha. Se a mãe tem intolerância à lactose, não quer dizer que esse bebê vai ter, você pode amamentar tranquilamente. Joia. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos lá. A gente vai brincar de mito ou verdade, tá? Se for mito, você levanta a plaquinha do mito. Se for verdade, você levanta a plaquinha da verdade, certo? Você falou em carboidratos, né? Os carboidratos, eles fazem com que as mulheres engordem mais na gravidez? Mito. Por que mito? Porque é a qualidade do carboidrato que vai diferenciar, e não o carboidrato em si. Então, a gente vai preferir carboidratos mais complexos, né, como as próprias raízes e tubérculos, então inhame, a batata doce, e alimentos integrais, carboidratos integrais. Tá? Então, é mito. Joia. Vamos para a próxima. Se durante a gestação não descer o leite materno, isso indica que a mãe nunca terá leite? Mito ou verdade? Mito também. Então, na realidade, a descida do leite ela acontece no momento do parto. A partir da saída da placenta, que a gente vai ter esse estímulo pela sucção do bebê e pela via de parto para ter a descida desse leite. Então, é mito. Pode sim, e com certeza vai ter aí uma produção de leite após esse parto. Joia. Vamos para a próxima. Gestantes podem ingerir bebida alcoólica? Mito ou verdade? Mito. Gestante não pode ingerir bebida alcoólica. Então, os estudos, eles mostram que após 1 hora da ingestão dessa bebida alcoólica, já foi encontrada no sangue da mãe e na placenta. Então, nenhuma quantidade ela é tolerada na gestação, tá? De nenhum tipo de bebida. Falando em placenta, você trouxe uns slides, não trouxe? Mostrando uma placenta. Trouxe Vamos sim. pedir para o Alisson colocar, Alisson, para a gente ilustrar aqui o quadro, porque a placenta, ela é uma forma de proteção, mas ao mesmo tempo ela recebe todos os nutrientes da mãe, né? Exatamente. Da mãe para o filho. Ela é uma forma de proteção, ela filtra muitas coisas, né? Mas ela é a passagem direta, de que ela é a comunicação com a mãe é pela placenta. Né? Só que ela não consegue filtrar tudo. Então, a questão do álcool, por exemplo, e de outros, quando a gente come muito aditivo, também acaba passando. Essa figura, já vou aproveitar para falar, é quando a gente pensa que a mulher está grávida, vai engordar por 2. Então, a gente precisa entender que existe um ganho de peso adequado para essa gestante, pelas alterações que vão ocasionar
Então, na foto, vocês vão ver que a gestante ela ganha peso devido a várias alterações que vai acontecer, né? Aumento do útero, aumento de mama, que vai acontecer nesse período. Então, ela não deve comer por 2. Vai existir um adicional, né, de caloria, mas eu sempre digo que ela ganha um lanche. Porque quando a mãe, a gestante, né, ela descobre que ela está grávida, ela fala assim, ai, que bom, agora eu vou poder comer tudo o que eu quiser, porque eu tenho desejo, e aí ela se justifica através daquele desejo, né? Eu sempre falo assim, né, a melhor fase que eu estou gorda e ninguém fala nada. É né? verdade. Vamos fazer um mito ou verdade que surgiu agora aqui. Mito ou verdade, a gestante, ela pode comer, ela tem desejo de verdade? Mito ou verdade? Verdade. A gestante ela pode ter desejo, só que a gente tem que controlar qual é esse desejo. Está muito associado ao fator dela mesma emocional, da descoberta, alteração de hormônio, né? Mas qual é o desejo que está tendo, né? Normalmente se procura muito desejo associado aos doces. Sim. E aí a gente tem que procurar alternativas para saciar esse desejo, mas ao mesmo tempo que não prejudique ela e o bebê. Certo. Falando de doces, existem gestantes que desenvolvem a diabetes gestacional, né? Por quê? O que causa essa diabetes? Você pode falar um pouquinho? Sim, a própria gestação ela vai causar alterações nesse controle da glicemia, porque eu preciso que dentro do meu sangue passe mais tempo essa glicose para chegar no bebê. Certo. Então, existe também o fator familiar. Então, mulheres que têm ou já teve história de diabetes anterior, ou que os pais tenham também pode influenciar. E aí o ganho de peso excessivo, não é? Então, às vezes, eu posso comer por 2 e acaba ganhando muito peso. Então, eu ganho muito peso. O consumo de muito açúcar ou carboidrato simples também, que vai acabar passando para o bebê. Esse bebê vai receber mais glicose. Isso vai causar também, trazendo complicações para ele e para o bebê que não são interessantes, né? Certo, muito bom, gostei. Foi uma surpresa assim que eu soltei aqui, porque muita gente, a gente vai trabalhando o tema aqui no programa, né? E as dúvidas vão surgindo. E eu vou me colocando no lugar de algumas pessoas conhecidas e aproveito para tirar as dúvidas. Então, às vezes, gente, o convidado chega aqui e fala assim, o que eu vou falar? Eu falo, calma, vamos sentar, vamos bater um papo. Senta aqui comigo, né, Dai? Para a gente bater um papo, porque aí a minha dúvida acaba sendo a sua dúvida também. E a gente tem uma super profissional, então a gente tem que aproveitar esse momento para a gente aprender, né? É muito, muito rico esse assunto. Então, acho que a gente está no mês das mães, né? O mês que as noivinhas também se preparam para ser mães. Então, tem tudo a ver com o mês de maio. Azia na gravidez. O que causa azia na gravidez? É a má alimentação? Não só a má alimentação vai contribuir, se eu consumo muita gordura, se eu consumo líquido durante as refeições, isso vai acabar ajudando, mas a própria alteração. Então, o bebê começa a crescer, começa a imprensar um pouquinho o estômago, né, e você acaba tendo essa maior azia, tendo mais azia nesse período. E aí, tendo azia, não ingerir líquido durante as refeições, tentar fracionar mais, comer mais vezes durante o dia em menos volume. Até a questão mesmo de roupas, não usar roupas tão arrochadas para não imprensar ainda mais esse estômago, nem comer alimentos apimentados, gordurosos, vai ser interessante nesse período e vai aliviar esses sintomas. Não é porque o bebê é cabeludo. Tem isso, tem essa relação. As mães sempre falam, não, por isso que minha menina nasceu cabeluda, porque eu tive azia, mas não tem relação nenhuma. Gente, esse é um mito. Né? Esse é um mito. Falando em alimentos, a gente falou de gengibre na época do enjoo e tal. O gengibre é um alimento que no dia a dia a gente usa para queimar calorias, que ele, né, acelera o metabolismo, como a canela também. E a canela ela é prejudicial durante a gestação, porque ela pode até ser abortiva, é isso? Isso, existem alguns chás que não são indicados na gestação. Canela é um deles. Não a canela aquela que a gente vai usar polvilhada, um pouquinho, né, alguma na maçã ou numa papa de aveia, por exemplo. Mas o chá da canela ele não é indicado. Não só o chá da canela, como outros chás também é preciso parcimônia e consumir. Então, eu posso citar alguns chás recomendados, como o próprio gengibre, chá de frutas, melissa, mas outros chás eles não são indicados nesse período da gestação. Melissa é indicado? Melissa, sim. Melissa, sim. Melissa acalma, né? Isso. A camomila também, só que a camomila a gente fala de... existe uma família específica. Então, a minha orientação geral é evitar o consumo de chá. E se você tem hábito de consumir o chá, consumir via recomendação médica a menor quantidade possível. Porque
esses são estudos muito escassos que a gente tem com gestante. Então, a gente não sabe até que ponto realmente aquilo vai causar ou não algum malefício para o bebê. E até a dosagem, né? Porque tem mãe que pode ser mais resistente, outras não. Vai muito do organismo. É muito individual. É verdade. Gente, isso é tudo master, não é? Eu vou fazer um rápido intervalo e volto para a gente tirar as últimas dúvidas com a Dai. O restaurante Mardelli agora está com uma super novidade. É o Mardelli Grill. Mais um diferencial que só o Mardelli poderia trazer para você. Será um recheado buffet e um self-service no quilo, com uma grande variedade de saladas, sushi, pratos quentes, camarão, lagosta e uma seleção de carnes nobres na brasa. Venha para o Mardelli Grill com churrasco na brasa. Na Cionila da Conceição, Cabo Branco. Verão com ofertas mais quentes é na R1 Tecnologia. Relógio Apple Watch em 10 de 229,90. iPhone XS 64 GB em 10 de 549,90. Computador Core i3 4 GB de RAM, 500 GB de HD em 10 de 139,90. Computador Core i7 8 GB de RAM, 1 TB de HD em 10 de 219,90. É tudo em até 10 vezes sem juros. Avenida Pedro II, Centro. Fone 3022-3150. Praticidade. Esse é o plano. A fatura digital da Unimed João Pessoa é assim, prático e ágil. Todo mês a sua fatura estará disponível por e-mail. Basta acessar o portal unimedjp.com.br/cliente, confirmar a adesão e pronto. Fácil, né? É a sua fatura na mão sempre que precisar. E você ainda colabora com o meio ambiente por não fazer uso do papel. Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. O orçamento democrático é povo, é gente, é fato. É a vontade de todos empregada no ato. Gente que fala e que diz o que quer. Governo que faz e que mostra quem é. Vem, participa, vota, fala, lidera. Seja a mudança que tanto espera. O orçamento democrático estadual continua e ainda mais eficiente. Dia 17 de maio em Cuité e dia 18 em Guarabira. Participe. Governo da Paraíba. Segue o trabalho. Viu, Alisson? Gostei. Semana começa animada aqui. Dai, vamos continuar as nossas dúvidas aqui, porque o comercial passou voando, né? Porque a gente começou a falar sobre açúcar, sobre tipos de açúcar. Antes do açúcar, vamos falar sobre mito ou verdade. A gestante e depois, durante o período de amamentação também, ela pode tomar café? Mito ou verdade? Eu vou colocar como a placa de mito e aí vou explicar algumas coisas. Então, certo. O café, né, a questão do café se relaciona em relação à cafeína. Então, essa cafeína, ela tanto vai passar via leite materno, como também ela passa via placenta. E aí o bebê ele não consegue ainda digerir bem essa cafeína.
Então, o ideal é que evite o consumo, certo? Não existe uma quantidade que a gente diga que é a quantidade segura. Normalmente, na minha prática, eu oriento, se você tem o hábito de tomar pela manhã, tomar esse café pela manhã, mas o café é bem diluído, só realmente para matar aquela vontade que ela tem, que a gente tem dor de cabeça, né? Porque não ingere, então eu acabo orientando dessa forma, mas evitar é o recomendado. Se a pessoa toma muito café e aí ela decide que de hoje para amanhã, gestante ou não, tá? Ela decide que não vai mais tomar e ela começa a ter dor de cabeça naquele horário que ela costumava tomar o café. É abstinência? Está associado, sim, né? Porque essa cafeína ela é estimulante, então ela vai causar esse efeito. Então, por isso que se a gestante tem um hábito, recomenda uma xícara de café, porque as pessoas tomam caneca, né? Não uma xícara de café. Então, tomar realmente uma xícara de café, normalmente diluído, então às vezes se dilui em leite, por exemplo, e no máximo uma vez ao dia. Então, quanto menos consumir, melhor, porque eu falei, não existe uma ingestão segura, que a gente diga que não vai passar para o bebê de café. Joia. E sobre o açúcar? Você trouxe um slide, né, sobre o açúcar? Trouxe um slide falando um pouquinho sobre, que é muitas dúvidas da gestante. Qual açúcar que eu vou consumir? Eu tenho que começar a consumir produto diet light agora porque eu estou gestante, né? Então, a gente precisa ter cuidado com esses produtos que são industrializados, que são diet lights. Primeiro, porque eles acabam retirando um produto e incluindo outros que não são tão bacanas. Em relação aos adoçantes, alguns também podem passar via placenta. Então, não vai ser interessante que seja consumido esse adoçante. Embora tenha segurança, mas a gente não sabe até que ponto isso não pode ocasionar algo para o bebê. O pessoal que é bem natureba, eles costumam dizer que adoçante é um veneno, né? Até, olha lá, vamos ver. Então, é o do açúcar. Vamos pedir do açúcar. Vai colocar o do açúcar. Tá. Então, assim, o adoçante, eu costumo não adoçar nenhuma bebida, né? E quando alguém me dá com adoçante, eu falo, ui, eu já sinto um gostinho ruim. Então, nessa foto, eu mostro para vocês algumas opções. O que é ideal é sentir realmente o sabor natural do alimento. Claro. Não é usar adoçante, não adoçar seria o ideal, mas quando se tem o hábito de usar açúcar, eu coloquei alguns tipos, como o açúcar de coco, que ele vai ter o menor índice glicêmico, então não vai levar tanto essa glicemia. O açúcar demerara também seria uma outra opção. E adoçar com algumas frutas, como a tâmara, uva passa, ameixa, também você pode estar usando para adoçar algumas preparações. Quando a gestante ela tem alguma alteração, no caso, gestantes diabéticas, que precisam realmente fazer uma restrição maior, a gente tem um adoçante que é o estévia, que são adoçantes naturais, como o estévia e xilitol, são os adoçantes que normalmente eu recomendo em consultório. Xilitol, muda muito o gosto do alimento, porque a gente às vezes vai consumir um alimento, né, sem açúcar, e aí fala adoçado com xilitol. Geralmente são produtos até mais artesanais. Altera muito o sabor do alimento? Não, ele fica bem próximo. O estévia ele tem um sabor mais amargo, né? Mas mesmo o xilitol e o estévia, a recomendação é que consuma com moderação e prefira sempre o natural. Ou seja, para mamãe, para gestante, o ideal mesmo é aquela alimentação bem natural, bem caseira, né? Comida de verdade, não tem muito segredo. Comida de verdade, bem balanceada. Descascar mais e desembalar menos. Olha, boa dica, ótima dica. Vamos voltar para aquele slide da placenta que a gente pulou, mas ele é bem interessante a gente mostrar as fases, né? A placenta, eu coloquei, na verdade, no slide como uma reflexão mesmo. Certo. Pensa, então aí eu pergunto, né? Quais os nutrientes nessa refeição estou passando para o meu bebê? Então, deixar essa mensagem para a mãe, cada refeição, quais são os nutrientes que você está passando para o seu bebê naquela refeição? Então, a placenta ela é o meio de comunicação com o bebê. É através dela que você vai passar todos os nutrientes para seu bebê e também vai passar aqueles reagentes, aditivos ou substâncias que também não são tão benéficas. Ponto. Vamos fazer uma pausa aí que eu vou te fazer uma pergunta. Digamos que eu sou uma mãe que eu não estou muito ligada em nutrição. Eu acho que antigamente as pessoas não pensavam nisso e as pessoas nasciam saudáveis. E eu não vou deixar de tomar o café. Se eu tomo café, geralmente ele estimula, ele é estimulante. Ele vai automaticamente estimular o bebê a se mexer mais na barriga ou não tem nada a ver isso? O excesso ele pode causar, porque essa cafeína, alguns estudos mostrando que ela pode, inclusive, para a questão do cérebro, né? Então, ela pode causar, sim, agitação no bebê, e esse excesso realmente não é recomendado.
Joia, vamos voltar lá para o slide, Alisson, para a gente continuar comentando sobre esses temas? Então, aí, só mostrando mesmo, desde o iniciozinho da implantação, no primeiro trimestre ainda, já se tem essa conexão com a placenta. Inclusive, no primeiro trimestre, é uma fase que a gente chama uma fase de maior risco a essa exposição, que a gente chama de xenobióticos, que são substâncias que podem ser tóxicas para o bebê. Então, a gente vai encontrar isso, por exemplo, em plásticos, né, que tem bisfenol, Sim. nesse consumo de alimentos que são ricos em conservantes, em corantes, que a gente não sabe também a ação. Às vezes, até em alguns produtos, como produtos em maquiagem, por exemplo, que são ricos de metais pesados. Alguns peixes que são ricos em mercúrio. Então, eu posso citar aqui peixe-espada, por exemplo, que não é o que eu recomendo. Então, Salmão é recomendado? Salmão, a questão do salmão é porque ele não é tão rico em ômega 3 aqui, porque eles são criados mais em cativeiros. Então, um peixe que eu acho que a gente encontra com muita facilidade aqui é a sardinha. Né? Ele é riquíssimo em ômega 3. E o preço também é bom, né? E é ele é super bem saboroso. acessível, né, à população. Eu estou com uma vontade de comer uma pizza de atum já faz um tempo. E aí a gente estava discutindo sobre isso. Atum ou sardinha? Porque o atum é um peixe mais nobre, é mais caro, mas a sardinha ela é mais rica em ômega 3. Isso. E o atum, ele tem alguns tipos específicos de atum que são mais ricos também em metais pesados. Então, não é algo que eu indico com frequência para a gestante consumir atum. Gente, olha, é só dica de ouro, hein? Estou adorando. E agora você falou num ponto bem interessante que não tem a ver com nutrição, mas tem a ver com a absorção do organismo, que é a maquiagem pesada. A gente sabe que maquiagens mais caras, elas tendem a ter mais metais pesados porque elas têm maior durabilidade, né? Então, quando eu recebi esses dias uma base que ela promete durar 24 horas. Aí eu olhei para aquele pote, para aquele frasco e falei assim, meu Deus, se isso aqui dura 24 horas no meu rosto, sem derreter a maquiagem, quantos metais pesados tem aqui que eu vou estar absorvendo através da minha pele, né? E quanto isso vai me prejudicar a minha saúde. Tanto que eu tenho resistência a isso, eu sou muito alérgica. Isso quer dizer que eu, gestante, eu não posso usar maquiagem? Você deve procurar maquiagens que não têm esses metais. Já existe no mercado até escova de dente, produtos até de higiene mesmo, mas que são mais naturais, que são livres desses metais. Inclusive suplementação. Quem gestante que suplementa ômega 3, sempre chamar atenção para que se ele tenha selo de que não tem metais pesados na composição. Tá? Isso é muito importante. Agora você tocou num ponto bem interessante. E que tem muita mãe gestante, muitas mães e muitas gestantes que elas vão se reconhecer. Aquela mãe atleta, mãe rata da academia, sabe? Aquela mãe que não deixa de fazer nada porque está gestante. Tem aquela mãe que para tudo, para a vida e curte a gestação, mas tem aquela mãe que continua trabalhando, vai para a academia e fica naquele corre-corre. Ela pode treinar e ela pode continuar mantendo a dieta do treino ou não? Então, a gente vai precisar fazer algumas adequações para a gente conseguir. Ela pode fazer exercício desde que não tenha nenhuma contraindicação médica, né? Isso é muito visto junto ao médico que acompanha a gestante, mas a gente não pode seguir esse mesmo ritmo. Por exemplo, uma dieta low carb ela não vai ser indicada na gestação, porque a gente precisa desse carboidrato como substrato para o bebê. Certo. E suplementos, né? Tem mães que de manhã a mesa está posta do café da manhã, aí vem aquela bandejinha só de potinhos, suplemento. É colágeno, é ômega 3, é whey protein, eu nem sei porque eu não tomo, mas enfim, vem aqueles potes de suplemento. A gestante deve continuar tomando seus suplementos ou ela tem que parar totalmente? O ideal é que ela pare e vá no médico e junto do nutricionista escolha. Ela pode sim, por exemplo, usar o whey protein, é uma estratégia que eu utilizo em consultório, só que existe o tipo do whey protein que vai ser utilizado. A gente vai escolher aquele whey que é mais adequado para a fase que ela está, que é a fase da gestação. Não existe, então, contraindicação, existe uma adequação. Isso, exatamente. Ótimo, né? Porque a mãe pode continuar treinando, se manter em dia, porque a gente está falando aqui de nutrição, mas a gente está falando também da autoestima, né? A gente está falando daquela mãe que era super workaholic, que trabalha, e de repente se descobriu grávida e vai viver uma nova fase da vida. Então, mexe com tudo, né? Os hormônios mexem com a autoestima, então uma boa alimentação ela pode beneficiar muito, muito esse período da gestação.
E a gente fala que a alimentação no período da gestação, não só para a mãe, mas para o bebê, é uma fase de formação. Então, aquelas adaptações que acontecem naquele período, o bebê ele vai levar para o nascimento. Então, está sendo formada a parte genética, né? Toda a estrutura do bebê. Então, essa alimentação adequada, ela vai fazer a formação adequada, não só pensando no peso, mas vai muito além disso, né? Do intestino, da imunidade, da prevenção do risco de doenças. Tudo isso acontece por uma boa alimentação, uma alimentação adequada, o estímulo do exercício físico, né? Que também tem benefícios para a gestante. E o emocional, ele é muito importante. Então, esse fator emocional, ele tem que ser cuidado também no momento da gestação. Ele influencia também quando a gente pensa aí nessa conexão mãe-bebê. Certo. Agora, para a gente encerrar, porque se deixar a gente vai passar o dia inteiro aqui, né, Day? Só para a gente encerrar e tirar é mito ou verdade, tá? É caro cuidar da alimentação durante a gestação? Custa caro isso? Não. Alimento de verdade custa caro. Se a gente for numa feira, a gente consegue, acho que é mito, tá? Então, é possível, sim, fazer uma alimentação super saudável, com preços mais acessíveis. Procure consumir alimentos que estão na época, claro, né? Que são alimentos mais baratos, são alimentos também, inclusive, são mais nutritivos, porque eles estão no seu ponto ideal de maturidade, né? Nesse período. Então, comer alimentos mais naturais e menos industrializados também a gente vai pesar isso no bolso, né? Porque normalmente os alimentos mais industrializados são mais caros. Ou seja, uma boa consulta numa nutricionista, boas escolhas alimentares, garante a saúde do bebê. Sim, com certeza. Muito bom, muito obrigada por participar do programa Todo Master. Seja sempre bem-vinda. Foi uma aula, gente. Hoje, nosso programa, a gente começou a semana com o pé direito, porque foi uma aula. E quando quiser voltar, fique muito à vontade, tá? Com certeza. Eu que agradeço o convite e espero aí ter sanado dúvidas de muitas mamães. Qual que é a sua rede social, o seu contato? Então, minha rede social é Daiana Queiroz, Daiana com Y e 2 N's, Queiroz. Lá vocês conseguem encontrar contatos para consulta, né? E postagem, trabalhos que eu faço também, não só com gestante. Inclusive, eu quero deixar um convite. Hoje a gente vai estar tendo uma roda de conversa sobre alimentação saudável na gestação. Olha! Então, vai lá na minha rede social, a gente ainda tem vagas e você ainda pode participar. É totalmente gratuito. Foi presente do Dia das Mães para vocês que estão aí, que a gente chama mamães de ventre. Que legal. Então, para aquela mãe que ainda tem dúvidas, né, que participou aqui com a gente, mas quer se aprofundar no assunto, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda. Gente, deixa eu levantar aqui, deixa eu arrumar esse meu look, porque tem uma moça lá no Facebook que ela sempre me pergunta do sapato, Josimar. Então, vamos mostrar o meu sapato, que hoje eu escolhi o sapato para mostrar para ela. Olha aí, esse sapatinho cheio de medalhinhas, é uma inspiração do Valentino, tá? É um sapato bem clássico, é um escarpão, mas é um escarpão bem utilizado. É de Cristal, o sapato. E agora vamos mostrar o meu look, Josimar. Depois a gente termina no cabelo. Look do dia, gente, eu fiz um desapego essa semana. Eu fui lá no Desapegane e me apeguei de novo. Trouxe essa chemise de lá, super novinha, em dia, precinho, ó, desse tamanho. Deixei uma sacola de roupas lá e trouxe algumas peças para usar no programa. Confortável, a gente tem que estar elegante e pronta para qualquer situação durante o dia, né? Hoje o dia vai ser longo. E, claro, quero agradecer também as meninas lá do Versátil Estúdio de Beleza, que fazem o meu corte e mantêm meu cabelinho em dia. E agora eu quero agradecê-los todos pela audiência, por mandar as mensagens para a gente no direct. É o WhatsApp, é direct. A semana está recheada de pautas que vocês pediram para mim. Temos convidados também que pediram para participar do programa. Fica comigo essa semana que o programa Tudo Master está tudo muito master. E já já tem gente aqui do meu lado que chegou. Eu estou só olhando, vendo aqui como é que ele está. Que ele está com uma cara misteriosa. Sei não, viu? Como foi o final de semana desse meu amigo. Bom dia, Davi Maia. Tudo bom, Carol? Tudo e você, amigo? Como vai? Tô bem, graças a Deus. Muito bem mesmo. Como é que foi seu final de semana? Foi ótimo. E o seu? Deixa eu olhar para você, né? Agora Gostou do meu look? Eu desapeguei.